Você chegou até esse vídeo aqui porque você está cansada de toda segunda-feira ser o mesmo papo, não é? Não, agora vai, agora eu vou conseguir emagrecer, agora eu vou fazer dieta, eu vou treinar todos os dias da semana, eu não vou escorregar nem em nada, vai ser tudo perfeito. E é óbvio, nem preciso dizer que isso não dura. Talvez dure um dia ou dois, ou talvez nem dure um dia, nem passe da segunda-feira. E passa pela sua cabeça a pergunta, tipo, poxa, por que algumas pessoas parece que têm um clique e conseguem fazer esse processo acontecer, conseguem se manter constantes por muito tempo durante o processo de emagrecimento, que ficam ali, principalmente pessoas que precisam perder muito peso, né? Que ficam ali anos e anos e anos nesse processo de perda e algumas pessoas não. Algumas pessoas desistem no primeiro dia. Algumas pessoas parecem que têm um grande bloqueio para fazer melhorar um pouquinho que seja a alimentação, ou então ter essa força de levantar do sofá, levantar da cama para fazer um treino. E se você é uma dessas pessoas que hoje está enfrentando uma dificuldade muito grande para se manter constante no seu processo de emagrecimento, fica aqui nesse vídeo e nos próximos vídeos, porque esse daqui vai ser uma pequena série de vídeos explicando o que está por trás da constância no processo de emagrecimento. Vai ser uma série de 3 vídeos onde eu vou te explicar o que sabota você a se manter constante no seu processo de emagrecimento. No segundo vídeo eu vou explicar como ensinar o seu cérebro a permanecer constante durante todo o processo de emagrecimento. No terceiro vídeo eu vou te passar aplicações práticas de como você vai estruturar a sua rotina de um jeito que seja inteligente, que honre o seu corpo, que honre os seus ciclos femininos e que faça muito mais sentido para você, que você consiga manter essa constância no longo prazo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo e não perde os próximos dessa série. Eu sou Cássia Milani, terapeuta alimentar e técnica de nutrição, e aqui nesse canal você vai aprender a acabar com o descontrole com a comida para você conseguir emagrecer com muito mais leveza. As pessoas acham, de forma geral, que ter constância tem a ver simplesmente em ser disciplinado. Tá, eu disse que eu ia fazer isso, vou fazer isso mesmo quando eu não quero, mesmo quando eu tenho dificuldade. E é claro que a disciplina ela tem assim o seu papel aqui, principalmente no começo, a gente precisa usar da força interna que a gente tem para fazer alguma coisa no começo, principalmente quando é uma coisa difícil, uma coisa que a gente nunca fez antes. Isso para tudo na vida, né? Não só para o processo de emagrecimento. Mas a disciplina por si só ela não vai fazer você ser constante. Você ser disciplinado ao longo do tempo não te ajuda necessariamente, porque disciplina envolve você se forçar a fazer algo que você não quer fazer. Então você pensa, a pessoa que é disciplinada no treino, ela vai treinar mesmo quando ela tá mal, mesmo quando ela não quer, mesmo quando tem alguma coisa no dia que poderia fazer com que ela desistisse, e ela vai utilizar a disciplina dela para se manter ali constante. Isso funciona no começo, só que disciplina não mantém a sua constância. Tem um livro chamado A Única Coisa. É um livro sensacional que eu recomendo muito a leitura. A Única Coisa fala sobre um pouco de criação de hábitos ali, performance e gestão de tempo. E nesse livro A Única Coisa, ele explica, né, o autor explica que você ser disciplinado só vai te levar até um ponto. Depois que você cria o hábito, é que você vai conseguir automatizar aquilo de forma que aquilo fique fluido para você. Por exemplo, você talvez tenha se automatizado, digamos assim, se acostumado com a sua rotina de hoje. Você se acostumou a sempre comer no mesmo horário, ou a todos os dias, quando você chega em casa do trabalho, você tende a fazer as mesmas coisas. E isso hoje talvez nem passe mais pela sua percepção, porque você já se acostumou a isso. Isso já virou um hábito automatizado para você. E ele explica nesse livro que para você criar um hábito, você desenvolver um hábito, até que ele se torne automático, leva, em média, 66 dias, podendo variar aí de 18 a 250 e alguma coisa, não me lembro exatamente o número, mas se você pesquisar aí no Google, você vai encontrar. E se você parar para pensar, 66 dias dá um pouco mais que 2 meses, 200 e poucos dias dá aí mais de 6 meses para você automatizar um hábito. Isso pode parecer muito, você deve pensar, caraca, eu vou ter que me esforçar por tanto tempo assim até conseguir construir esse hábito e esse hábito se tornar constante na minha vida.
Talvez sim. E a velocidade com que você vai automatizar esse hábito para você ficar constante nele vai depender muito de um fator chamado fricção límbica. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns podcasts que você pode estar assistindo caso você seja uma curiosa sobre o assunto, sobre fricção límbica, tá? Geralmente são conteúdos em inglês, mas dá para ativar a legenda em português, então você vai entender também. Fricção límbica, resumindo muito, né? Tirando toda a parte nerdice teórica, que eu não preciso encher a sua cabeça disso agora, tem a ver com a ativação do sistema límbico, né? Que é uma região ali do nosso cérebro que processa emoções e tal. O quanto essa área ela é esfregada, digamos assim, né? Pensa em fricção. Quando você fricciona alguma coisa, você está gerando atrito, você está gerando calor, energia ali. E a depender do grau de fricção límbica que você tem no seu cérebro diante de um hábito novo, vai determinar o quão difícil vai ser executar aquele hábito e o quão automático ele vai ser. Então, hábitos que já estão muito automatizados para você têm pouca fricção límbica, aquilo ali não te desestabiliza tanto. Agora, vamos pegar um cenário, né? Uma mulher que quer emagrecer, mas que nunca treinou na vida, né? Que nunca foi para academia ou nunca fez nada, sempre foi sedentária. E agora ela se depara com a ideia de que ela vai ter que começar a treinar. Para ela, o hábito de ir treinar, de fazer um exercício, o que quer que seja, vai gerar muito atrito, muita fricção límbica, e isso vai ser difícil para ela. Conforme vai passando o tempo, digamos assim, a fricção límbica ela vai diminuindo, diminuindo, até que ela não existe mais, digamos assim, né? Vai existir, é claro, mas vai ser algo bem, bem pequeno. Por exemplo, talvez não exista nenhuma fricção límbica no hábito de tomar banho para ir trabalhar, no seu caso, não sei. Não é difícil para você, mas a hora que você mexe na estrutura ali da sua rotina, de o que o seu cérebro está acostumado a fazer, você tem que entender dessa forma. Você vai atritar as coisas. E quanto mais atrito você tiver, mais difícil, mais desafiador vai ser você sustentar aquele hábito. Mas tem como fazer isso, inclusive, nesses conteúdos que eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira estudar mais. Esse processo de fricção límbica também, ele é super saudável para o seu cérebro, ativa áreas cerebrais ali que são muito importantes para o desenvolvimento da neuroplasticidade, enfim, tem várias coisas interessantes aí nesse meio também. Então, fazer coisas que são desafiadoras para você não é só bom para o seu processo de emagrecimento, mas é bom para a sua saúde como um todo, tá? É uma curiosidade aleatória aqui. Mas por que eu estou explicando tudo isso? Para você entender que o processo de emagrecimento é um processo de longo prazo. Então vai acontecer essa fricção límbica nos hábitos que você vai ter que adotar. Só que ao longo do tempo você precisa encontrar meios de fazer essa fricção diminuir, diminuir, até que você automatize esse hábito, essa fricção para de acontecer, digamos assim, tá? Esse vai ser o conteúdo do nosso segundo vídeo, né? O que você pode fazer para ajudar o seu cérebro a reduzir esse atrito, digamos assim, para que você consiga colocar em prática os hábitos que você precisa para emagrecer. Nesse vídeo aqui, eu vou explicar o que pode estar te sabotando no processo, o que pode estar prejudicando o seu avanço. E já adianto, tem muito, muito, muito a ver com mentalidade. O processo de emagrecimento, eu comento muito aqui no canal, não é uma mudança de peso apenas, é uma mudança de identidade, é uma mudança da forma de você se encarar e de você encarar o processo. E quem já está no processo de emagrecimento sabe do que eu estou falando. É muito mais um processo mental, é muito mais uma questão de você vencer a si mesma. Não digo vencer a si mesma como se você fosse a sua inimiga, mas de você estar ali se incentivando como se você fosse a sua melhor amiga mesmo, assim, do tipo, olha, hoje pode ser que não saia muito bem, mas vamos lá, vamos fazer alguma coisa, não vamos deixar o desânimo bater. Putz, falhou, levanta, vambora. Tudo isso tem a ver com a mentalidade. Então, tem 4 pontos principais que eu pude observar também nas minhas clientes do acompanhamento individual, naturalmente magra, que eu atendi, conversei com elas, passei muito tempo com elas. E assim, de longe, o primeiro, assim, que chega de cara pra mim, sempre que alguém vai conversar comigo no WhatsApp, é justamente o pensamento de curto prazo. O querer emagrecer para um evento, para o verão. Quero emagrecer em 30 dias, tudo que eu ganhei ao longo de anos e anos. Precisa ser rápido, precisa ser assim. E eu observo muito nas minhas clientes, e eu entendo também, porque todo mundo sente isso, né?
Do tipo assim, poxa, eu tô fazendo esforço aqui, eu tô, sei lá, faz um mês já que eu comecei a ser um pouco mais constante assim na academia, a me alimentar melhor, e eu não vi nenhum resultado, não emagreci nada. Ou só emagreci um pouquinho, poxa, isso desanima, fala, tô me esforçando tanto, não tá adiantando nada, então vou parar de fazer. Essa pressa, essa ideia de que tem que ser ultra rápido, porque senão você vai desanimar, na verdade gera o efeito oposto, te gera ansiedade, você fica ansiosa, você fica, às vezes, se pesando todos os dias, se medindo todos os dias, e focando apenas no resultado e não no que o processo está fazendo com você. Esse é o ponto principal aqui. Mas assim, o que eu sempre observei é que as mulheres que querem emagrecer muito rápido, assim, querem ter um resultado muito grande, elas tendem a ir por métodos duvidosos, digamos assim. Elas tendem a fazer coisas que não são saudáveis, dietas muito restritivas, muito jejum, às vezes coisas muito mirabolantes, tomar, de repente, medicamentos ou suplementos que não são muito saudáveis ou não são bem indicados para elas, tudo para ter o resultado, porque o resultado tem que aparecer logo, porque senão, meu Deus do céu, vai acontecer um desastre. E geralmente essas mulheres elas não conseguem manter o resultado. Às vezes elas até têm o resultado, tá? Eu não estou dizendo que não funciona, mas elas não conseguem manter o resultado. Por quê? Elas não estruturaram uma mudança. A mudança aconteceu do lado de fora, mas não aconteceu do lado de dentro. A base delas não está sólida. Então é óbvio que o resultado vai parar de vir. E vira o ciclo vicioso que talvez você esteja hoje. Começa uma dieta, tem algum resultado, para a dieta, engorda tudo de novo e um pouco mais, aí fica desesperado, aí começa a fazer mais coisas mirabolantes, emagrece um pouco, engorda tudo e um pouco mais. E quanto mais esse ciclo vai acontecendo, mais difícil fica de você sustentar o resultado. Porque além de você estar fragilizada emocionalmente por várias tentativas que dão errado, seu metabolismo vai ficando bagunçado. Cada vez que você engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, seu metabolismo ele vai aprendendo e ele vai ficando um pouco mais preguiçoso, digamos assim, ele vai ficando mais econômico. Porque sempre que você está fazendo ali uma dieta restritiva, você está mexendo na forma como o seu corpo funciona. Eu vou até gravar mais conteúdo sobre isso por aqui, do porquê que fazer um déficit calórico, por exemplo, muito expressivo não é interessante. Então é um grande paradoxo, né? Quanto mais rápido você quer chegar no resultado, menos você chega nele. Então, assim, primeira coisa de tudo, tira da sua cabeça a ideia de que tem que ser ultra rápido. Nossa, tem que emagrecer tudo em 30 dias e não sei o quê. Pode ser que você tenha um excelente resultado em 30 dias, tá tudo bem, né? O que é saudável, né, em 30 dias, vamos pensar aí? Você emagrecer 5 quilos, de 5 a 7 quilos, vai, tá assim, tá? Nossa senhora, já é um super baita de um resultado, ok? E dentro da normalidade. Não quer dizer que se você emagrecer menos do que isso em 30 dias, não significa que você está falhando. É simplesmente o seu corpo reagindo da forma como ele tem que reagir. Mas tira a pressa da sua cabeça, porque isso vai te gerar mais ansiedade, vai te deixar mais estressado. Então, o segundo ponto que está atrelado ao primeiro, achar que você vai mudar tudo da noite para o dia, de uma vez só. É o famoso segunda-feira vai ser diferente. Por algum motivo que você imagina na sua cabeça, você na segunda-feira vai estar totalmente diferente, você vai chegar e vai conseguir fazer tudo. E a partir de agora, tudo o que eu fiz de errado, digamos assim, tá apagado e de agora em diante eu vou fazer tudo certinho. Confia. Confia que vai ser assim. Não é assim que funciona a mudança de hábitos. Como eu falei para você, a mudança de hábitos, quanto mais fricção límbica você tem, mais desafiador vai ser e mais tempo você vai precisar para automatizar esse hábito e ele se tornar constante na sua vida. Lembra que a média é 66 dias, que dá mais ou menos um pouco mais de 2 meses, mas pode durar muito mais do que isso, a depender do que for, né, para você e do grau de fricção que isso vai ter. Então, você achar que você vai mudar tudo da noite para o dia, que você vai mudar o horário do seu sono, os seus treinos, a sua alimentação, gestão de água, suplementos, sei lá, mentalidade e ser uma nova pessoa, assim, tipo, vestir quase que um personagem, assim, de uma outra pessoa, de um dia para o outro, não vai funcionar. Isso não vai funcionar, tira da sua cabeça. E o grande problema de você tentar fazer essas mudanças muito bruscas é que isso vai reforçar uma espiral negativa de feridas na sua autoestima. Porque quanto mais você, de repente, quer ser uma pessoa diferente, você quer melhorar, você quer mudar,
mas aí esse ideal tá lá longe, você tenta saltar daqui para cá e não consegue, óbvio, e isso vai concluindo para você mesma que você não consegue mesmo. E isso vai alimentando uma autoimagem muito negativa, uma autoimagem muito ruim, né? Um dos pilares da metodologia que eu desenvolvi para atender as clientes no individual é justamente a autoimagem, né? É motivação, autoimagem e comportamentos. E no ponto da autoimagem eu vejo isso acontecer demais, porque às vezes a mulher ela tá tão ferida, do tipo assim, ela tá tão desacreditada de si mesma, ela perdeu tanto a credibilidade em si mesma, que ela já tem até preguiça de tentar outras coisas. Eu, tipo assim, poxa, eu sei que não vai dar certo, eu já tentei, já fiz mil e uma promessas e não consegui. E isso tem muito a ver com essa questão de querer mudar tudo de uma vez. Terceiro ponto que mais sabota esse emagrecimento é achar que quanto mais restrito, melhor. E aqui eu falo especificamente para mulheres, ok? Para mulheres que desejam emagrecer. Nosso corpo não emagrece igual ao corpo masculino. E o que eu quero dizer com isso? A fisiologia do corpo masculino suporta muito estresse. O corpo masculino é feito para suportar longos períodos de déficit calórico, longos períodos de jejum. Ele consegue treinar mais, ele consegue dormir menos, mas nós não. Nosso corpo sofre se ficar em muito estresse, em muita escassez, porque fazer uma dieta, fazer um treino, tudo isso são estímulos estressores para o nosso corpo. Fazer um déficit calórico para o nosso corpo é um estresse. Fazer um treino pesado, puxado, para o nosso corpo é um estresse. E se você não respeitar o seu corpo, as fases do seu ciclo, e achar que quanto mais horas eu passar treinando melhor, quanto menos eu comer melhor, quanto mais tempo de jejum eu fazer melhor, mais rápido vai chegar ao resultado, você está muito enganada. Porque vai chegar uma hora que essa balança vai se inverter. Você vai gerar tanto estresse no seu corpo que você vai desregular todos os seus hormônios, você vai aumentar muito o seu cortisol. Isso vai fazer com que você queime seus músculos, retenha gordura, você vai ficar mais estressada, mais ansiosa e a chance de você simplesmente desistir é muito maior. Então existe sim uma maneira muito mais inteligente da mulher emagrecer que respeita as fases do ciclo. E mesmo você que toma talvez algum hormônio que não menstrue mais, né, que já não tenha mais o seu ciclo, talvez você esteja já na menopausa, ainda assim o nosso corpo funciona diferente. Nosso corpo nunca vai ser igual ao corpo masculino. Então é importante que você entenda, né, como que funciona a sua fisiologia e principalmente tomar muito cuidado com o excesso de treino, porque assim, nessa mundo fitness, né, é muito bonito você, tipo, acordar 4:30 da manhã, tomar um super coffee ou alguma coisa assim, e correr na rua em jejum. Isso para o nosso corpo não funciona todos os dias. Tipo assim, você fazer isso na sua fase lútea, por exemplo, você fazer isso antes de menstruar vai ser horroroso, vai ser péssimo, porque você não vai queimar gordura, você vai queimar seus músculos e vai reter gordura, porque o seu cortisol vai estar nas alturas, seus hormônios todos vão estar desregulados, e isso vai fazer com que o seu corpo ele se sinta em perigo. Você está fazendo um treino e seu corpo está achando que você está correndo de um leão. Isso vai bagunçar seu metabolismo, vai prejudicar seu processo de emagrecimento e vai acontecer justamente o que eu falei no ponto anterior, de você tentar fazer várias coisas, se esforçar muito, treinar muito, fazer muito sacrifício, muito sofrimento e não ver resultado. Isso tem muito a ver com não ser inteligente na hora de você organizar a sua rotina de um jeito que não honra o seu corpo de mulher. Então, não ache que quanto mais restrição, mais rápido você vai chegar no seu objetivo, porque nosso corpo não funciona assim. E o quarto ponto aqui é um paradoxo. Achar que você vai ser constante o tempo todo. Mas, Cássia, você acabou de dizer que emagrecimento é um jogo de longo prazo e que você precisa ser constante ao longo do tempo. Como é que você está me dizendo agora, depois de tantos minutos assim de vídeo, que eu não vou ser constante o tempo todo? O que eu quero dizer é, você não vai fazer as mesmíssimas coisas todos os dias, né? E volto aqui no ponto anterior também. O homem, né, o corpo do homem, ele é capaz de suportar o mesmo estímulo por longos períodos todos os dias. O nosso, não. Você precisa estar sempre se adaptando ao seu nível de energia, ao seu nível de concentração, se você está mais introvertido ou extrovertida, se você está com dores ou não está, se você dormiu bem ou não dormiu. Então, assim,
Observa sempre como é que você tá no dia que você, tipo assim, acordei, como é que foi minha noite de sono, como é que eu tô me sentindo. Assim, será que eu dou conta hoje de fazer esse treino aqui ou será que eu vou ter que adaptar? Então, assim, o que eu observo muito que sabota muitas mulheres é que elas não conseguem sustentar a mesma coisa todo o tempo. Por exemplo, elas se propuseram a treinar 5 vezes na semana, que inclusive já é bastantíssimo, assim. É mais do que o ideal, digamos, para pessoas que não são atletas, que não competem nem nada, pessoas normais que só querem treinar para conseguir emagrecer e ficar bem, né? Mas vamos supor que a mulher quis 5 vezes na semana. Tem inclusive uma cliente que passou por isso, né? Ela tinha colocado isso como meta. E ela não conseguiu fazer 5 vezes na semana. Só que eu fui ali com ela e falei, olha, 3 vezes tá maravilhoso. 3 vezes você adapta seu treino de acordo com o seu ciclo, você adapta seu treino de acordo com o que você dá conta de fazer. Tem horas que você vai aumentar a sua carga e diminuir a repetição, tem hora que você vai diminuir a carga e aumentar a repetição, tem horas que você vai fazer um treino só de mobilidade, tem horas que você vai ficar mais no cardio, tem horas que você vai ficar mais na força. Enfim, não é sobre não treinar, mas o que, que você faz na janela de tempo que você separou do treino. Mesma coisa com alimentação. Muita gente gosta do low carb, né? Que é uma dieta aí que reduz os carboidratos para emagrecer, melhorar resistência à insulina. Tem muita aplicabilidade. O low carb ele é interessante, ele ajuda sim a emagrecer e a melhorar o metabolismo. Só que você fazer um low carb antes de menstruar, você vai comer até o reboco da parede depois, porque você não vai aguentar. Porque o nosso corpo está funcionando diferente nesse período. Então, você achar que você vai conseguir fazer as mesmíssimas coisas todos os dias vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Você tem que saber surfar essa onda e acompanhar os ritmos do seu corpo, porque senão você vai se frustrar. Porque senão vai chegar, de repente, comecei legal, mas na semana seguinte eu já falhei em alguma coisinha aqui, já desiste, já é motivo para desistir. Tipo, ai, nossa, não consigo, e volta lá no ponto que eu expliquei, né? Da espiral descendente, tipo, poxa, tentei mais uma coisa e não dei conta, ah, meu Deus, eu realmente não consigo. E tudo isso atrapalha ainda mais o seu processo. Então, é muito, muito importante que você entenda que constância não é linear. A constância, ela se constrói com você sabendo se moldar ao que vai acontecendo, tanto dentro de você quanto fora de você. Então, é importantíssimo que você aprenda a fazer isso do jeito certo, que é o que eu vou explicar no próximo vídeo dessa série. Se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que eu não expliquei direito, alguma coisa que você talvez não tenha entendido, comenta aqui, que eu vou responder seu comentário com muito carinho. Eu respondo todo mundo, tá? Eu leio todos os comentários. Então, fica à vontade pra gente papear um pouquinho. Então, eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até mais.